Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Ednei Paes Nantes. O Ednei fez MBA em Gestão Empresarial e especialização em Gestão de Revenda de Insumos e Manejo de Solo e Nutrição de Plantas. E ele é um dos fundadores da Stay Agro. E o tema da nossa entrevista será Impactos das Mudanças Climáticas na Produção Agrícola. Ednei, tudo bem com você? Tudo bem, como é que você está, Divine? Excelente, eu estou em Rio Verde, Goiás, você está em Sorriso, no Mato Grosso, é isso? Isso mesmo. Estamos falando entre dois polos agrícolas muito importantes aí do agronegócio, né? Exatamente, Ednei, exatamente, cara. Onde o agronegócio chega, o progresso chega junto, né? Essas duas cidades são um exemplo disso, né? Quem conhece sabe o que nós estamos falando. Exatamente, cara. E o Mato Grosso tem sido um estado que tem dado um orgulho enorme para o Brasil em termos de produtividade, de profissionalismo. Os produtores aí realmente eles estão de parabéns. Com certeza. Fazem as melhores práticas agrícolas possíveis. A gente tem certeza que também estão presentes aqui no Mato Grosso, de maneira geral. Meu amigo, conta um pouco da sua história pra gente. Quem é o Ednei e quem é a Stay Agro? Bom, Divino, eu sou sul-mato-grossense de natureza, mas já em Sorriso, Mato Grosso, há em torno de 25 anos que estou aqui. Eu vi essa região se desenvolver. Filho de produtor, agropecuarista no passado, e que profissionalmente iniciei minha carreira no setor de distribuição de insumos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí, depois Dourados. Trabalhei por muito tempo, também passei por uma multinacional de defensivos agrícolas. No início dos anos 2000 vim para o Mato Grosso, vim parar em Sorriso, fiquei aqui numa grande revenda até final de 2004, começo de 2005, e em 2005 a gente seguiu no setor de distribuição com empresa própria, que até hoje ainda está nativa. Em 2009 já a gente vinha trabalhando, como a gente já trabalhou com insumos e gostava muito da linha de especialidade, seja bioinsumos, nutrição, tecnologia de aplicação, por todo lugar que a gente passou, a gente gostava de trabalhar melhorando, entregando um serviço de qualidade para os produtores. O que veio a calhar em 2009, a gente fundou uma empresa chamada Fast Agro, que chamava Nutrição e Fisiologia. Essa empresa, a gente terminou vendendo ela para um grupo em 2019, por 10 anos, a gente foi sócio e fundador e sócio por 10 anos, e vendemos ela em 2019 para um grupo grande que terminou incorporando ela. Então foi um case de muito sucesso. A gente com 9 ou 10 anos já representava em faturamento o grupo de 15% de empresas que mais faturavam no segmento no Brasil. Também tive a oportunidade, e por iniciativa até minha na época, de fundar a Gênica em Piracicaba. A Fast Agro foi em Rondonópolis e a Gênica em Piracicaba em 2015. Também em 2019 a gente terminou vendendo a nossa participação para o mesmo grupo. A Gênica segue aí no mercado, crescendo, porque a Gênica era de biotecnologia, biológicos, né? Após a saída desses dois investimentos que a gente fez, fiquei até 2023 fora do segmento de nutrição, fisiologia e biológicos, e voltando no final de 2023 com a Stay Agro.
Portanto, assim, a empresa é uma empresa nova, mas a história dos envolvidos, que eu tenho mais 2 sócios, o Carlos e o Sormani, mas quem toca a empresa hoje é a Fred, sou eu, já nasce com um know-how aí de muitos e muitos anos, seja no setor de distribuição, seja por ter sido dono de fábricas. E essa é a história da ST Agro, ela já nasce com o intuito de participar efetivamente. Obviamente, nós, depois de 2019 para 2023, teve algumas alterações no mercado, o mercado evoluiu bem, por pouco tempo que seja, a gente percebeu já que a ST Agro tinha que entrar com a mesma filosofia de diferenciação, de trabalho, mas com atualização do portfólio, e isso foi feito para que a gente faça parte do rol das melhores práticas agrícolas que se pratica, principalmente de cereais, né, que é o mercado que a gente mais atua, mas não somente. Muito bem, meu amigo, história bonita. Vamos falar um pouquinho de mudança climática, impacto, né, de mudança climática. Esse é um assunto, rapaz, é um assunto que, assim, ele é melindroso, né? Porque existe muita polêmica em cima dele. Tem gente que fala, não tá mudando não, isso é só agora, é algo pontual que está acontecendo. Outros já são mais críticos e falam, não, tá havendo uma alteração climática sim, e isso está trazendo consequências. Mas existe um estudo do Banco Mundial que tem parceria com a Embrapa e diversas outras instituições que alertou, né, para esses impactos das mudanças climáticas aí na agricultura brasileira. E eu gostaria de saber de você quais são os principais pontos destacados nesse estudo que mais preocupa o setor agrícola hoje. Sem dúvida nenhuma, o que mais preocupa o setor agrícola hoje é a irregularidade de chuvas, né? Às vezes concentração de chuva e às vezes escassez de chuva em períodos importantes do período agrícola, no período de safra, né? Isso é um ponto. Há um ponto de preocupação, mas também é o setor que, por mais que seja muito criticado o agronegócio, a gente sabe que o grande histórico de conservação que o setor tem, né? O pessoal é obrigado, nós temos o Código Florestal mais rígido do mundo, e mesmo ele sendo mais rígido no mundo, a gente tem situações absurdas, né, de desrespeito à legislação brasileira, como é o caso da moratória da soja, que se fala muito hoje. O produtor rural, ele é o maior, tem maior preocupação em relação ao meio ambiente. Tanto isso é verdade quando você vai nas propriedades, se cumpre a legislação integralmente, e quem não cumpre, hoje, depois de muita conscientização e muitos anos, quem não cumpre sofre penalidades pesadas. E como isso vai diretamente na fonte de renda dele, quando ele sofre embargo, no capital dele, quando ele sofre multa, hoje a maioria dos produtores conscientes tem muito cuidado com o meio ambiente, e eu arriscaria dizer que hoje é o profissional que mais contribui para a preservação e para a melhoria do clima no mundo. É inimaginável você pensar aqui na região amazônica, uma propriedade que você compra e paga por 1.000 hectares, legalmente você só pode explorar 200 hectares. É como você comprar uma casa de 10 cômodos, e aí se perguntar para a sociedade, muita parte da sociedade não sabe disso, não tem tanto conhecimento, e você só poder usar 2. Vamos dizer que você só possa usar a cozinha em um quarto de 10 cômodos. E é isso que acontece produtor que tem a propriedade no bioma amazônico, qual o Mato Grosso tem uma parte, o Pará tem bastante, a Amazônia como um todo, né? Você falou aí das mudanças, das consequências. Essa redução na disponibilidade de água, Ednei, ele é um dos maiores desafios, né? A gente sente isso hoje. Como é que os produtores podem se preparar para lidar com essa escassez hídrica e garantir essa sustentabilidade da produção que ele precisa tanto de ter? O produtor, como eu disse, com as práticas conservacionistas, preservação de nascentes, a preservação de APPs, área de reserva legal, e ele já faz isso, né? E também uma técnica que não é nova, mas já bastante estabelecida no Brasil, o próprio plantio direto, novas variedades, novas biotecnologias que vem chegando, com plantas mais tolerantes a estresse hídrico.
hoje já lançam mão de manejo nutricional e fisiológico de alta performance, que faz com que a planta perda menos durante um estresse adverso de clima, ou até mesmo outro estresse causado por pragas, por herbicida, por inseticida. Enfim, o produtor hoje ele tem à disposição várias técnicas e várias tecnologias que permitem que ele mitigue essas potenciais perdas durante a safra. O aumento das pragas e das doenças, ele é realmente sentido. Existe uma pressão muito grande. Você acredita, Ednei, que isso pode ser uma consequência direta dessas mudanças climáticas ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Divino, existem várias linhas de pensamento quando se fala disso. Existe quem concorda plenamente com essa afirmação e existe quem discorda totalmente dessa afirmação. Eu arriscaria dizer que nunca é o único fator o responsável por um acontecimento, seja ele qual for. Desde a queda de um avião, ele não cai por um único erro. É uma consequência de fatos, é uma sequência de acontecimentos que levam a um acidente aéreo, por exemplo. No que tange a produtividade agrícola, um aumento de pressão de pragas e doenças, uma das coisas que é muito relevante nesse caso é que nós temos a intensificação da agricultura, onde no passado você tinha floresta, cerrado e agricultura, hoje você tem regiões polo que são quilômetros e quilômetros de agricultura. Obviamente que a pressão, o inimigo dessa cultura vai estar ali, a praga, a doença vai estar ali, vai aumentar à medida que passar anos e mais anos. O que hoje já se fala e se trabalha muito efetivamente já em alguns lugares, não somente a sucessão de culturas, mas também a rotação de culturas. Lógico que ainda tem muito para que essa prática, para mudar e para crescer essa prática em área, mas já tem bastante produtores lançando mão disso como forma de minimizar essa pressão. Então, são vários os fatores, eu acredito, mas o principal é que nós temos regiões muito extensas de soja, milho e feijão quando tem pivô, hoje a gente já vê o pessoal trazendo o arroz como uma cultura para tentar ajudar nessa rotação de culturas, minimizar esse impacto. O fato é que são diversos fatores, mas eu acho que o principal é nós termos grandes extensões de cultura de soja e de milho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Já é perceptível, principalmente no Mato Grosso. Como você disse, são grandes extensões, né? Tem fazendas aí de 20, 25, de 30 mil hectares e até mais do que isso. E para o produtor, às vezes é uma linha de pensamento, lógico, que a gente tem que respeitar, porque o produtor entende muito do que faz. É complicado ele fazer a rotação, por isso o caso da sucessão, né? Planta soja, colhe, planta milho, colhe, dá o tempo necessário ali pro vazio, planta de novo, né? Por uma questão mercadológica. Mas já é perceptível essa preocupação e essa mudança? Ou você acha que não? É algo muito incipiente ainda? Não, há uma preocupação desde o planejamento de manejo das culturas até a colheita. Isso é exemplo que nós temos agora. Tudo muito, muito. A gente observa muito manejo integrado e muito bem feito, só o que é necessário, porque às vezes o pessoal se preocupa, tá tendo mais aplicação de agroquímico e por isso está causando um dano maior no meio ambiente. É sempre bom lembrar que se o produtor pudesse
plantar a semente, colher o grão sem fazer nenhuma operação no meio, ele faria. Por um motivo muito óbvio. Qualquer um de nós faríamos o mesmo se isso fosse possível. Por um custo, né? Se você, cada aplicação que você faz do agroquímico, do pesticida, do inseticida, do herbicida, é custo. Seja custo do insumo em si e do operacional. Sem falar que todo esse investimento em tecnologia hoje, isso é acompanhado por profissionais, você tem reciclar agronômico, você tem tudo dentro do que manda a boa prática agrícola, né? Você não vê mais nenhum produtor fazendo produtos que são muito tóxicos, muito ao contrário, você vê produtor não querendo comprar para dessecação, por exemplo, 2,4-D, por exemplo, né? Que no passado se usou muito, ele não quer usar. Por quê? Porque ele entende que isso pode até não fazer mal, mas se ele pode lançar mão de outra ferramenta, ele lança mão de outra ferramenta. A prova disso, o Brasil está virando referência mundial, virou referência mundial em uso de bioinsumos, né? Tivemos agora, em dezembro, a associação da nova lei de bioinsumos no Brasil. Somos em potência agrícola, nós somos a referência para todo o mundo. Isso demonstra que o nosso produtor está pensando em prática conservacionista e cada vez mais aderir à tecnologia e melhorar o uso das técnicas, aumentando a produtividade por área. Isso sim é perceptível. A gente vê que o produtor vem cada vez mais produzindo mais em área menor, e isso é por área, né? Mais por área, o que faz uma grande diferença, né? Mas sim, se você pensar que em 2003, 2004, quando o advento da ferrugem, a gente fazia 1, 2 aplicações de fungicida, por exemplo, hoje a gente faz 4, 5 e lógico que sempre com produtos que são recomendados para esse fim. Outra coisa, nós temos uma fiscalização muito intensa quando se fala de agroquímicos, né? E hoje você vê um crescimento, por exemplo, de biofungicida. É o produtor tentando substituir um ou outro, ou fazer o que a gente sempre recomendou como profissional, o manejo integrado de agroquímico com bioinsumos, com biológicos. O bioinsumo é um termo novo, mas biológico. E o biofungicida, por exemplo, vem tentando aí substituir 1, 2 ou 3 tipos de fungicida nas 3, 4 da aplicação que ele faz durante a cultura de soja, por exemplo. Vamos falar de nutrição foliar. A nutrição foliar ela tem sido destacada como uma ferramenta muito importante para enfrentar esses desafios climáticos aí que você colocou. Quais são os principais benefícios dessa técnica na mitigação desses impactos? Bom, são diversos benefícios, né? Ou se você pensar, destacar um é aumentar a produtividade pela calibração ou pela boa recomendação da micronutrição ou da nutrição foliar, que é tão importante quanto a correção de solo, a adubação de solo, a escolha da variedade adequada para cada situação, do híbrido adequado, quando nós estamos falando de milho, da biotecnologia. Ele é tão importante quanto. Por muito tempo, o produtor não usava essa tecnologia. De alguns anos para cá, vem aderindo muito, porque a resposta em sanidade, qualidade de grão, produtividade principalmente, ela acontece. Porque, por exemplo, não adianta nada eu ter um pH ideal, uma saturação de base de solo ideal, um bom stand, uma boa adubação de fósforo, potássio e os demais enxofre, boro, e eu deixar o zinco com deficiência, por exemplo, na cultura. Por quê? Porque a limitação estará na capacidade da planta ou na disponibilidade daquele nutriente para aquela cultura. Pensando em altas produtividades, que os produtores hoje de cereais principalmente pensam, não há como você não tratar a nutrição foliar e o manejo fisiológico também de plantas como tão importante quanto os outros tratos culturais que você faz na cultura. Produzir 55, 60 sacos, isso, depois de muito tempo construindo a fertilidade do solo e adequando população de variedade, adequando variedade para a tua propriedade, isso hoje, se o clima correr bem, não é mais um grande desafio para o produtor de tecnologia, alta tecnologia. Agora, passar disso, ele vai precisar calibrar o fino do negócio. E aí ele vai ter que lançar mão de ferramentas como
fisiologia do estresse, por exemplo, que são produtos que fazem com que a planta se recupere rapidamente do estresse, ou bioestimulantes que fazem com que a planta tenha maior enraizamento e, consequentemente, melhor aproveitamento de solo, de água e de nutrientes de solo, entre outros benefícios que a nutrição e o manejo fisiológico de planta entrega. Isso é comprovadamente, não é mais algo para se questionar. O produtor já tem consciência disso. E é tão interessante que a nossa média de produtividade nacional ela está em torno de 60, 62 sacas por hectare. Poderia ser muito maior se nós tivéssemos mais produtores conscientes, porque nós temos aqueles de alta performance que estão produzindo aí 90, 100 sacas, mas ainda tem uma turma, infelizmente, que está produzindo lá embaixo, né, Ednei? Isso faz com que a média de produtividade seja menor. É muito comum você chegar em propriedades vizinhas, dependendo do perfil tecnológico de adoção de técnicas agrícolas e uso de ferramentas, seja de proteção de doenças, de pragas, seja de manejo nutricional, fisiológico, enfim. O Gassen, né, que já nos deixou, da Embrapa, Seu Dirceu. O Dirceu, você deve ter entrevistado ele algumas vezes. Ele dizia o negócio, né? Tem um insumo que não tem em todas as propriedades, né? E não custa nada, que é o capricho. Né? Capricho. Isso também aumenta a produtividade, mas capricho envolve você entender a sua operação, né? Como que eu faço para chegar em 75% de média, 75 sacas de soja de média, já que eu tenho solo para isso, eu tenho cultivar para isso, eu tenho biotecnologia para isso, entre outros. Bom, é o ajuste fino. E o ajuste fino muitas vezes está justamente no que você mais subestima. Sem falar num ponto que às vezes eu vejo em anos de commodity baixa, e aí eu me preocupo bastante. Por exemplo, o manejo fisiológico e nutricional de plantas, ele não custa 5% do seu custo total da lavoura. E eu vejo o produtor dizendo, esse ano eu não vou usar nada disso. Ó, que legal. Você economizando 100% disso, o máximo que você vai rebaixar do seu custo é de 5%. Mas perdendo talvez 10, 15% de produtividade. E detalhe, né? Talvez se ele desse uma olhada melhor no como é que está meu potássio do solo, como é que está meu fósforo no solo, e se eu adicionar aqui o solidador de fósforo, será que eu não posso vir trabalhar com 100 pontos de fósforo? Esse ano está desafiador, trabalhar com 80 pontos de fósforo e colher mais sem abrir mão de coisas que está faltando, né? Porque, querendo ou não, a exportação por tonelada desses micronutrientes são muito grandes. Se você extraiu do solo e mandou na carga do caminhão, é importante que você faça uma continha, quantas toneladas eu produzi aqui, quanto que extrai de magnésio, exporta de magnésio no grão, quanto que eu tenho que repor para a próxima safra, né? Baseado na minha expectativa de produtividade e, logicamente, do nível de tecnologia que eu vou investir. Né? Saber, às vezes, utilizar aquela poupança que ele fez no momento das vacas gordas, né? E de maneira adequada, não de maneira equivocada, sempre com muito critério. Exatamente. Meu amigo, a adoção de algumas tecnologias e análises avançadas como o uso de drone, por exemplo, de inteligência artificial, que a gente tem falado muito nisso, isso pode melhorar o diagnóstico nutricional e a aplicação foliar? Com certeza, Divino. Hoje já se tem bastante princípio desse trabalho, diagnóstico mais preciso. A gente não tem dúvida que, à medida que vai evoluindo as tecnologias embarcadas, seja via drone, seja via pulverizador, seja via plantadeira e outras operações que você faz mais preciso vai ficar esse diagnóstico e mais assertivo será a nossa recomendação. E a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, em determinado momento, substituirá sim algumas ações hoje que são feitas por profissionais humanos. Não sei que momentos vai acontecer, não substituirá 100%, porque a decisão sempre vai ser de um humano, né? Agora, em termos de diagnóstico de deficiência nutricional, à medida que se cria aplicativos, sensores e se conhece, aumenta-se o banco de dados, melhora esse banco de dados de informação de lavoura, ano após ano. Eu não tenho dúvida que esse cruzamento de informação via inteligência artificial vai melhorar muito
a forma de recomendar e, consequentemente, melhorar muito tanto a parte de gestão da informação e uso dessa informação de maneira qualificada, como vai melhorar a produtividade, fazendo com que a gente venha, no futuro muito próximo, a ter um custo por unidade produzida mais barato, não porque nós baixamos o custo por hectare, porque talvez até a gente investiu mais, mas porque para cada 1% que você investiu a mais, você colheu 1,5% a mais e isso faz muita diferença, né? Por exemplo, isso é uma forma de dizer, porque às vezes a gente fala tanto em custo por hectare, produtividade por hectare, isso é tão relativo, porque no final é quanto me custa para produzir uma arroba de boi, quanto me custa para produzir um saco de soja e quanto me custa para produzir um saco de milho, por exemplo, uma arroba de algodão. Se eu sei isso, eu sei quanto me custa uma unidade produzida, né? Que é a mais importante, é uma informação mais precisa. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Não é o que produz mais que vai ganhar mais, né? Pode ser que sabendo dimensionar esses custos é que o produtor vai saber se ele ganhou dinheiro ou não. Exatamente. Um dos bens mais caros ao produtor rural, Ednei, é a terra. O custo da terra, ele é altíssimo hoje, né? Foi-se o tempo em que tinha terra barata, hoje não tem isso mais. E muitas vezes o produtor ele vê a expansão de áreas cultiváveis como uma saída, né, para atender essa demanda de alimentos. Como é que, utilizando práticas sustentáveis, como a nutrição foliar, por exemplo, ele pode minimizar essa necessidade de aumentar a área? Bom, você falou um negócio que me remeteu uma história que recentemente eu tive a oportunidade de conversar com descendente de um produtor pecuarista no Mato Grosso do Sul, quando eu comecei a trabalhar em Naviraí, em 1996. Eu trabalhava como pecuarista e agricultor, mas lá, coincidentemente, na época era mais pecuário, então eu terminei começando com mais presença no pecuarista e também sou de família de pecuarista lá atrás. Tá? E tinha um cliente nosso chamado Seu Décio, ele embarcava boi com 27, 28 arroba, né? Na época, 7, 8 anos de idade. Assim, pra época não era tão anormal, mas já era anormal. Né? Aí eu fiquei com isso, depois fui somente para agricultura, estou na agricultura até hoje, terminei mudando para Sorriso. Recentemente eu tive com um sobrinho dele, do Mato Grosso do Sul. Comentei sobre isso, falei, e eles eram paulistas, que eles tradicionalistas, pecuaristas mesmo. E isso é muita terra no Mato Grosso do Sul, e eu perguntei por que fazia aquilo, o de boi era o que menos importava para nós. Por quê? Porque a terra era tão barata que a gente saía comprando, e o boi ficava lá, não tem problema. E hoje, né, se a gente não tiver, a gente escolheu a estratégia certa, né? Se eu não tivesse feito isso, hoje não compraria mais terra, né? Ou compraria muito cara, é algo que quem faz conta às vezes nem quer comprar mesmo escondendo, né? Porque quantos anos vai para tirar esse investimento. E de fato, Divino, a terra é o bem mais precioso e mais valioso do produtor hoje, né? E como que ele faz para tirar o maior retorno sobre esse investimento que vale tanto hoje, né? Ele vai ter que fazer produtividade por área aumentar sempre, com uma gestão de custo satisfatória, né? Então, é muito comum você ver coisas que... Trabalhei muito com semente de milho aqui na região. Em um determinado momento, eu sentei com um produtor e ele falou, eu tenho talhão de 100 sacos de milho, isso em 2005. E eu queria fazer média de 4.200 hectares de 100 sacos. Eu falei para ele, você vai fazer o que eu pedi? Porque ele é um cara muito caprichoso.
Mas em termos de adubação, população, manejo, você vai fazer o que eu recomendar? Não, pô, eu quero fechar uma média de 100 sacos geral, eu não quero fechar uma. Rapaz, resumir, aquele ano ele fechou 100,8 sacos de média em 4.200 hectares. Deu uma veia, quase não deu, pra falar a verdade. E recentemente eu tô com um amigo meu que é representante de sementes. Cheguei a dar meio que cabisbaixo, na mesma região, só que é outro produtor. E no meu perfil, eles produzem tão bem quanto. Ele falou, o que foi, cara? Eu só perdi um negócio de 3.000 sacos de semente de milho. A próxima safra. Essa safra, tá? Aqui tá a safrinha e tá plantando agora no 2025, ele perdeu no ano passado. O produtor lá, se eu não colheu 174 de média com o seu material, colheu. Mas colheu 182 com o meu concorrente, cortou. Você tá brincando. Olha a diferença em 19 anos. Tudo bem que eu tô falando dos caras que são referência e são áreas, chove bem, produtores plantam cedo, investem muito, né? Ele perdeu, eu falei, cara, e eu que tô aqui, nunca saí, vi a evolução da produtividade. Nós temos uma situação de produtores produzindo híbrido de milho, porque aqui o clima é muito bom para safrinha quando se planta cedo, né? Obviamente, isso, dentro da janela ideal, é muito bom. Raramente, nas áreas agrícolas de safrinha, você vê a perda significativa, a não ser que seja um anotipo. E aí eu comecei a pensar, conversando com outros produtores, tem produtores dispensando o híbrido que, em Sorriso, né? Sorriso e região, Grande Sorriso aqui, que está mais tecnificado. E está dando 155 de média. Está dispensando. Média geral, média na propriedade. Logicamente que ele faz uma conta, fala, bom, eu colhi 175 com esse aqui, o outro deu 135. Se eu tivesse colhido pelo menos 155 com esse que deu 135, eu tinha colhido 165, por exemplo. Ele descarta que é de 135, 150. Por que eu estou contando essa história? Os caras já estão fazendo, né? Eles já estão fazendo o que tem que ser feito, que é produzir mais com um custo, lógico, o investimento é bom, é alto investimento, mas com retorno maior e não tem outro caminho. Ele vai ter que fazer de novo, eu vou usar o termo que eu usei antes, com que o custo por saco produzido ou por arroba produzido, seja de algodão ou de boi, seja o menor possível. E isso você só consegue com investimento médio alto ou alto, olhando a produtividade crescer. Porque em determinado momento para frente não adianta investir, que a curva de resposta não se justifica mais, né? Isso aí que você colocou, mas não tem jeito. Que você colocou como exemplo. Outra questão é a terceira safra, né? A gente está aderindo pivô. Esse exemplo que você colocou aí é o que acontece na pecuária em relação à genética. O animal que não alcança o que você precisa é descarte, meu amigo. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Aliás, eu quero até... Como a gente... Pois não. E como a gente terminou não falando um pouquinho, assim, a gente também atua em alguns setores de pecuária, nós temos distribuidores que trabalham com pecuária, e quando a gente vai para a pecuária, a média do produtor pecuarista, como eu quero dizer assim, a distância entre o menos tecnificado e o muito tecnificado é muito grande, é bem maior do que os agricultores. E isso tem feito com que grandes áreas extensivas de pecuária tenham virado agricultura, porque a operação pecuária, muitos não estão sendo eficientes. O que é uma pena, porque nós também somos um polo pecuário muito forte, o Brasil como um todo. Acaba que o pessoal não vê a pastagem como cultura, né? Ele não tem o mesmo cuidado que teria com a soja, ou com o milho, ou com outra cultura qualquer, e vai deixando o tempo passar e a coisa não se resolve. Mas dentro disso que você está colocando aí, a nutrição foliar, o pecuarista também pode se beneficiar dela, então? Claro, o pecuarista pode sim. De novo, aproveitando o gancho que você deu, como pastagem também é uma cultura, e o que eu sempre digo para alguns produtores que querem melhorar na sua pastagem é que não basta só investir em correção do solo, adubação, boa cultivar de forrageira. Se ele não investir na gestão, no manejo pecuário dele adequado, a altura de entrada, a altura de saída, não tem jeito. E ele tem que olhar para uma relação que muita gente não olha. Relação solo, planta, animal.
ele precisa entender essa dinâmica, senão não vai ter. Mas sim, do mesmo jeito que ele vai fazer um manejo rotacionado, por exemplo, do mesmo jeito que ele vai fazer em determinado momento, esse manejo vai fazer com que o volume de massa dele aumente. Em determinado momento, ele vai ter a capacidade de comprar mais animal se ele for fazendo aí num plano de desenvolvimento da pecuária dele. E vai chegar um determinado momento que ele vai ter uma carga por hectare que ele vai precisar corrigir esse solo, ele vai precisar adubar esse solo e também precisar fazer nutrição foliar, manejo nutricional de foliar, sem dúvida nenhuma, porque assim como as outras culturas, a cultivar de pastagem, seja ela qual for, é exigente também em zinco, por exemplo, em nitrogênio, né, que daí estaria em macronutrição, mas tudo bem. Melhorar a eficiência de raiz para aproveitar melhor esse investimento que talvez ele fez no solo. Então são coisas que, sem dúvida nenhuma, o pecuarista tem condição e vem fazendo, a nova geração que vem assumindo, vem tentando melhorar isso, produzir mais por menos, em menor área. E é impressionante quando você pega áreas extensivas e tem lá, vou dar um exemplo que não sirva como referência absoluta, mas sirva como referência para exemplificar. Eu já vi, próximo disso, o pecuarista que tinha 1.000 hectares de pasto e 1.000 boi, 1.000 unidades animal, até porque era realmente muito pouco explorado. Da geração futura, arrendar 800 hectares, ficar com 200, adequar e fazer manejo e manter as 1.000 cabeças média por hectare ano. Você vê como que o negócio é impressionante. Assim. O que é uma boa gestão, o entendimento da atividade que ele faz, né? Aí entra dentro daquilo que a gente conversou anteriormente, de não haver necessidade, muitas vezes, de se aumentar a área. Meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, coisa boa é prosa boa. E a prosa que você foi boa demais da conta. Gostei, te agradeço imensamente por tirar o seu tempo tão precioso aí para ter essa prosa conosco. Muito obrigado, viu, Ednei? Opa, muito boa prosa mesmo. Espero ter mais oportunidade da gente ter mais esse tipo de prosa. Muito obrigado a você aí e parabéns pelo seu programa que faz tanto sucesso aí na região do nosso querido Rio Verde e Goiás aí. Obrigado, meu amigo. Gente, eu conversei com o Ednei Paz Nantes, prosa boa demais da conta. O Ednei, o homem é estudado, ele tem MBA em gestão empresarial, especialização em gestão de revenda de insumos, manejo de solo, nutrição de plantas, é um dos fundadores da Stay Agro. E nós falamos sobre os impactos das mudanças climáticas na produção agrícola brasileira, falamos de nutrição foliar, falamos de tanta coisa boa aqui. A agricultura é isso, né? A agricultura, a pecuária, vai empolgando a gente. Não tem jeito de a gente começar a falar e não se empolgar com esses assuntos. E acaba que não tem jeito, a gente se empolga mesmo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.